Boa tarde, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Professor César Robério, seu professor de História, transmitindo diretamente do Estúdio 1, do canal Educação. Boa tarde especial para todos vocês. Para o Guilherme, para a Lívia, para o Gustavo, para a Raíssa, para a Clarice. Galera, é o seguinte, esta é a segunda aula. Caso você esteja assistindo essa aula depois, que fica disponível na plataforma do canal Educação, dá uma olhadinha na aula anterior, para você fazer aí o link. Olha, o nosso amigo Gustavo, ele tinha feito uma pergunta na aula anterior, que eu disse, olha, deixa o stand-by, porque eu já estava terminando a aula mesmo, né? Que nós vamos retomar. Olha o que é que ele pergunta. Se um imigrante entra em um país de maneira ilegal e começa a trabalhar na informalidade, o país não ganha imposto dele, certo? Então acontece um motivo para deportá-lo, certo? Ó, Gustavo, como você está dizendo mesmo, se é da forma ilegal, o país não vai receber esse imposto. O país recebe impostos daqueles que trabalham dentro da legalidade, né? Eles estão na informalidade, tá certo? Então, muitas vezes, dependendo do país, se não for muito rigoroso, oh, meu Deus, para não ir muito longe, Gustavo, no nosso país mesmo, quantos imigrantes estão aqui ilegalmente? Eles não passaram pelo setor de imigração, não apresentaram um passaporte, você está entendendo? E muitas vezes o governo nem sabe quantos são. Num continente como é o caso da Europa, que tem forte atração de imigrantes, lá eles são mais rigorosos, lá eles acompanham quantos são, vem de onde, as estatísticas são mais ou menos confiáveis, né? Mas eu lhe garanto que em relação ao nosso país, as autoridades federais terão dificuldade até para informar com exatidão, poderão dar uma estimativa. Então, o cara entrou, né, como você está colocando, de maneira ilegal. Se ele trabalha, se é na informalidade, o país não ganha imposto. Acontece um motivo para deportar. Ah, entendi agora, está dizendo assim, que é um dos motivos para deportar um imigrante ilegal, é o fato dele não pagar imposto? É um dos motivos, mas tem outros. Por exemplo, alguns países são rigorosos por conta da questão da oportunidade de trabalho, que não são suficientes para os próprios nativos daquele país, próprio cidadão daquele país. Alguns se preocupam com a questão do terrorismo, sim. No nosso país não temos assim esse problema, né? Mas você vai para a Europa, Estados Unidos, então, opa, quem é esse cara? Vem de onde? Faz o que aqui? Trabalha onde? De repente, pode ser alguém infiltrado, alguém do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, isso você nunca sabe assim ao certo. Enfim, tem que ter um controle, tem que ter um monitoramento. Um país não pode ser assim, você chegar e sair, ir embora. Ah, você vai para quê? É turista? Beleza. Se é turista, vai ficar um tempo e depois volta. Tira umas fotos, faz uma selfie, volta para casa, né? Veio a trabalho, vai ficar um tempo trabalhando, volta. Veio para estudar, fazer um mestrado, da mesma forma. Agora, se você vê, não, eu quero vir para morar e trabalhar, assim, opa, peraí, então esse cara não vai só tirar foto, selfie, não. Ele vem para morar e para trabalhar. E se tiver emprego para ele? Existe a possibilidade, infelizmente, dele se envolver com atos de violência, com assalto, com criminalidade? Pode, infelizmente. A pessoa numa situação bastante pressão, né? Bastante insegurança, alguns acabam, infelizmente, cometendo atos, né, de violência, atos da ilegalidade, tá certo? Aí é que é deportado mesmo, aí não tem muita conversa, tá? Então, por isso que o sonho da maioria deles, os ilegais, é exatamente de se enquadrar, de procurar documentação. Outros nem querem, pela razão que você falou, Gustavo, porque estando na ilegalidade, eles não vão pagar imposto, não estão pagando imposto coisa nenhuma. Agora, estão correndo risco, sério risco. Então, a imigração é coisa mais do que aparenta, Gustavo, é uma complexidade, como você está colocando. Isso, é complexa, beleza? Milton Souza, oi, Elane, né? Islane, Thaís, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso conhecimento. Olha só, os países de onde mais saem, tá certo? Os países de onde mais saem migrantes são a Síria, o Afeganistão, o Iraque, a Líbia e a Eritreia.
Aí você diz assim, professor, já ouvi falar na Síria, no Afeganistão, no Iraque, na Líbia. Agora, e esta Eritreia? Fica onde mesmo? Fica na África. É compreensível você não lembrar ou nunca ter escutado, porque é o país mais novo que surgiu na África, a Eritreia. Fica ali pertinho da Etiópia. Um país muito pobre, né, que além de ser muito pobre, tem muitos conflitos armados, guerras civis naquela região, tá certo? Boa tarde para Maria Fernanda, para Elizabeth Pereira, né, da Isaías Coelho, nosso amigo Gustavo Souza, desde a primeira aula está participando direto. Olha, Maria Isabel, muito bem, obrigado pela sua participação. Aqui, a Maria Isabel indaga, aqui no Brasil, é liberal, não é? Ainda não, deixa eu ver aqui, porque parece que faltou algumas vírgulas, mas eu compreendo. Aqui no Brasil é liberal, né? Aí não entra imigrante. Bom, se você quer dizer que no Brasil tem uma postura liberal, né, de aceitar a entrada de imigrantes, ok, né? Porque às vezes a vírgulazinha muda o sentido da frase, né? O Danielzinho também está presente. Botar presença no Daniel. Viu, Maria Isabel? Então, assim, outros países já estão muito mais desconfiados. É compreensível em alguns casos, né? É compreensível. Por exemplo, Isabel, Estados Unidos, que já sofreu aquele atentado, o World Trade Center, né? Do dia 11 de setembro. Então, eles ficam mais ariscos, né? Quando está chegando um imigrante, você vem de onde? Vai fazer o quê? Tá? Vai estudar? Vai trabalhar? Uma Europa daquela que já sofreu também vários atentados terroristas, eles sentem também bastante inseguros em relação à vida. Agora, o Brasil, né? O Brasil, graças a Deus, não tínhamos esses problemas, nós temos esta realidade, esse fato, né, desses imigrantes, né, em condição de ilegalidade. Então está aí, de onde é que saem mais migrantes? Síria, Afeganistão, Iraque, Líbia e Eritreia. Vamos analisar a Síria. Pessoal, a Síria, com uma guerra civil que contabiliza mais de 250 mil mortos, de acordo com dados apresentados pela ONU, possui o maior grupo de refugiados do mundo. Na aula anterior, né, Gustavo, nós fizemos aqui um comentário em relação a esses termos. Migrante, emigrante, imigrante e refugiado. Então, quem sai da Síria se entende que é um refugiado de guerra. E se você estivesse lá, ou eu também, nós iríamos fazer tudo para sair, pelo amor de Deus. Olha essa imagem. Pedi até que a Janaína compartilhe a tela toda, né, para nós comentarmos a imagem. Viu, Janaína? Nessa imagem, obrigado. Nessa imagem você está vendo o quê? Uma cena na Síria, onde era uma rua, onde tinha edifícios, tudo demolido, bombardeado. E este homem, este sírio, aí sentado com a mão na cabeça. Então, não precisa de legenda aí, não. Para você imaginar o sentimento desse senhor, né? Parece que é uma coisa instintiva. Psicologicamente, alguém pode explicar depois, né? Por que nós, humanos, em momentos de tensão, em momentos de desespero, colocamos a mão na cabeça? Acontece quando morre alguém, você está uma tragédia. Então, vamos imaginar que esse senhor sírio perdeu tudo, né? A casa foi demolida, imagine que os filhos podem ter morrido, esposa, um pai, uma mãe. Ele é um forte candidato a ser um emigrante, em sair da Síria e aumentar as estatísticas daqueles que procuram outro país, os refugiados. É por isso que é a Síria. Então, se te perguntar, né, qual é o país que lidera na quantidade de refugiados? A Síria, mas não é por menos. O Gustavo colocou crise, ansiedade também, você fica, depressão, né, bota a mão na cabeça, uns coçam assim até o cabelo e tal, ficam tenso. Então, assim, gente, você olhando essa imagem, você que é um ser humano, nós que somos seres humanos, nós podemos calcular um pouquinho o sofrimento e a dor de outro ser humano, né? Nós sabemos o nome dele, tá legal? Mas nós sabemos que ele está sofrendo, né? E ele vai pegar ali a sua mochila, vai pegar seus documentos, umas poucas mudas de roupa e vai sair. Ele vai caminhando, se puder pegar um trem, ele pega, se puder pegar um ônibus, ele vai, se ele conseguir pagar uma passagem aérea para vir para o Brasil, ele vem, porque vamos imaginar que ele tenha parentes no Brasil, primos, irmãos,
Não, venha para cá, aqui é mais tranquilo, aqui é mais seguro. Ele, estou indo. Ele vai sem poder levar nada. Está entendendo? Então, não é como se você se planejar e dizer assim, daqui a 5 anos eu quero ir para os Estados Unidos. Então, eu não sei falar inglês, eu vou estudar, eu não tenho dinheiro, mas eu vou juntar uma grana, vai dar certo. É diferente, você se planeja. Agora, uma situação como essa, de uma hora para outra, a pessoa tem que sair do seu país. O país não sabe nem para onde. É a situação deles. Nossa amiga Maria Isabel, ela indaga. Imigrante, são pessoas de outro país, que entram ilegal em outros países. Imigrante é o que imigra. Agora você tem que colocar esse adjetivo, porque você tem imigrantes legais e imigrantes ilegais. Os ilegais são aqueles que não têm passaporte, que não passam pelas autoridades do outro país. Esses são chamados imigrantes ilegais. Mas, Isabel, você pode tranquilamente ser um imigrante legal. Sua documentaçãozinha bacana, você vai para outro país, se apresenta, tranquilo, de boa, e diz, olha, eu só vou ficar uma semana aqui, eu vim a estudo, eu vim a passeio. Agora, se você disser, eu vou ficar para morar, não, peraí, vai ficar para morar, então não tem que analisar a sua situação, se nosso país tem como acolher você ou não. Tem países que não aceitam mais, para morar não. Quer fazer turismo? Pode, venha, gaste aqui, né, se alimente por aqui, pague a diária do hotel, o dinheiro vai ficar por aqui, e aí a senhora retorna para o seu país. Vou fazer um mestrado. Venha, passa um determinado tempo, depois você retorna. Eles estão sendo mais, fazendo as restrições, quando a pretensão é de ficar, é de morar, porque gera uma série de situações. Vai ter que ter emprego, vai ter que ter escola, sim. Vai aumentar a pressão nos postos de saúde, nos hospitais, sim. Ok? Ô Maria Isabel, você compreendeu? Beleza, bacana. Fica à vontade, viu, Maria Isabel? E os demais, para perguntar. Essa é a grande vantagem de assistir a aula agora, online. Porque depois você pode assistir ela gravada, sem problema nenhum. Mas você não pode tirar uma dúvida, não pode fazer uma pergunta, não é verdade? Então assiste agora, tira essa dúvida agora em tempo real. Beleza? Olha aí, tanto o Afeganistão quanto o Iraque vivem também uma grave crise política. Afeganistão, Síria liderando. Afeganistão, Iraque, Líbia, Eritreia. Então essas pessoas têm fugido desses países como refugiados. Alguém que procura se refugiar. Refugiar é você se desviar de algo que está lhe fazendo mal, né? Então, eles procuram escapar ou da morte de uma bala, ou a morte de uma explosão, uma bomba, né? Ou da morte de fome. E às vezes a coisa é misturada, porque na Eritreia as duas correm juntas, é fome e bala, né? São regiões muito tensas do globo, em que você não tem tranquilidade. Isabel, Gustavo, Andriele, Maria Clara, a nossa situação no nosso país, nós temos problemas, sim, muitos, problema de desemprego, nós temos problema de violência urbana, até nas pequenas cidades, né? Problema envolvendo com tráfico de drogas, tá? Mas, graças a Deus, nós não temos guerra civil, né? Nós não temos bombardeios como esse, dessa imagem na sua tela. Nós não estamos, como no caso da Ucrânia, que a Maria Isabel está destacando no bate-papo, exatamente, Maria Isabel, vamos chegar na Ucrânia daqui a pouco, em que as pessoas, de uma hora para outra, né, arrumam às pressas a sua mochila e vazam, e vão-se embora, porque corre risco de vida, ficar ali, entendeu? E acabam arriscando tudo, tá? Então, uma grave crise política. Olha aqui, Gustavo. Imigrantes podem escolher quanto tempo podem ficar ou eles precisam fazer um documento do governo nos países que querem ficar. Deu para entender? Pergunta, professor. Deu, sim. Tá claro, bem bacaninha aí. Olha, o imigrante, ele, na verdade, ele faz informar. Ele informa para a autoridade, né, daquele país que ele está indo. Muitas vezes até, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você tem que ir lá na embaixada ou no consulado. Aqui, você está aqui no Piauí, você tem que ir lá em Recife, salvo engano, lá tem um consulado, né, dos Estados Unidos, você leva sua documentação, você conta a sua história, você diz o que você vai fazer lá, aí eles ouvem e dizem, pois tá bom, então está aqui um visto, né, que te dá
que lhe permite, né, você ficar no nosso país tantos dias, tanto tempo, de boa. Se você for parado, surpreendido em algum lugar, quem é o senhor, onde é que você veio? Você puxou o visto. Não, beleza, né, eu estou de boa aqui, está aqui o visto, foi dado lá do consulado do seu país, no meu, né, que fica lá em Recife, tranquilo? Aí, na sequência da tua pergunta, ou eles precisam fazer um documento do governo nos países que eles... Ah, sim, no país que eles estão chegando, né? Tem um documento daquele país que ele tá chegando. É o seguinte, o nosso documento, quando nós vamos para outro país, é o passaporte. Os passaportes têm a nossa fotografia, tem o nosso nome, tá? Tem o nosso nome, e aí eles, lógico, não sendo um passaporte falsificado, você não vai sair daqui com um passaporte falsificado, você pode ser preso pela Polícia Federal dos outros países, né? Então, quando pede seu documento, você não tem que mostrar uma identidade dos Estados Unidos, uma identidade da Alemanha, não. Meu documento é esse aqui, é o passaporte, está aqui o visto, né? Eu estou aqui de boa, né? Tranquilo, tá? Ah, Gustavo, como você está colocando, se forem para morar, aí já é diferente. Se o senhor disser que quer ir para morar nesses países, aí depende. Tem alguns países que não vão criar obstáculo nenhum. Não, senhor Gustavo, pode vir. Ah, eu quero levar também minha família. Traga. Ah, eu quero levar meu primo, quer conhecer o país de vocês. Traga. Tem alguns países que não vão criar objeção nenhuma. Já tem outros que dizem, não, nem o senhor pode entrar, nem seu primo, nem ninguém. Para morar, não. Mas por quê? Não, para morar não, porque nesse exato momento nós estamos tendo dificuldade, por exemplo, para gerar emprego por nós. Agora gerar emprego para os outros, né? Olha aí, Maria Isabel, no caso do país da Coreia do Sul, acho que não pode. Ó, Coreia do Norte. Coreia do Norte não tem. Ah, sim, pronto, você corrigiu. Na Coreia do Norte é um país fechado. É um país fechado. Você não entra facilmente lá. Quem é você, de onde vem, vai fazer o quê? É um país muito fechado. Então, por isso que eu digo, dependendo do país que você pretende ir, aí você fazer o quê? Fazer turismo? Você vai trabalhar? Você quer estudar ou quer morar? Tem várias razões. As pessoas saírem de um país para outro e do tempo que vão ficar. Esses que saem da Síria, do Afeganistão, do Iraque, tá? Em primeiro lugar, eles querem preservar a vida. Preservando a vida, eles querem continuar vivo, tem que trabalhar, né? Não. Tem que trabalhar. Aí, por que alguns países colocam alguma dificuldade? Porque as pessoas vão adoecer. Quando as pessoas adoecem, vão procurar o quê? Os hospitais, os postos de saúde daquele país. Então, se você já tem 100 pessoas numa fila para se consultar com o médico, pessoas que moram naquele país, se chega mais 1000 de outros países, eles vão adoecer. Podem adoecer, por que não? São seres humanos, normalmente adoecem. Essa fila vai aumentar. Então, assim, se alguns países têm dificuldade de garantir saúde, educação, segurança, moradia, entendeu? Saneamento, para aqueles que já moram lá, tu imagina para acolher. É que nem você que mora na sua casa, que só tem um quarto, um cômodo, né? Você não pode hospedar 50 pessoas. Vão ficar onde? Questão bem lógica, é bem racional. Vão dormir aonde esse povo? E na hora de tomar banho, como é que vai ser? Tudo isso tem que ser levado em conta, não é não? Gente, olha essa foto, olha essa imagem. Vamos fazer o seguinte, vamos começar sempre pelas imagens, depois indo para os textos. Mas antes disso, vendo o que é que escreveu a Maria Isabel. Em Teresina, por exemplo, vem pessoas de vários estados se consultar lá. E acaba o povo que nasceu em Teresina sem atendimento. Você falou Teresina? Exatamente, Teresina é um polo. É um polo que atrai pessoas que vêm, os irmãos que vêm do Maranhão, que vêm do Pará, que vêm de outros estados. Sabe o que acontece? Eu já vi esse comentário, né? Essa reflexão, porque como é atendimento público, né, é na área da saúde, o nosso estado, né, o estado do Piauí, recebe repasse do governo federal de acordo com a nossa população, para viabilizar o atendimento médico. E também na área da educação e outras áreas. Ou seja, tudo bem, que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, você não vai morrer à míngua, né? Por falta de atendimento, você é um cidadão brasileiro, independente do estado que você tiver. Mas seria preciso corrigir esses ajustes
de repasses financeiro que possibilitasse nós até atender melhor esses irmãos que vêm de outros estados. Se eles vêm para cá, porque eles não têm muita segurança nos estados deles, em relação ao atendimento médico, cirurgia, consulta e tal. Isso é bom para nós. É bom porque dinamiza a economia, eles se hospedam aqui, tá? Eles vão fazer as refeições por aqui, compreende? Tranquilo. Mas, muitas vezes, a própria rede estadual de saúde, ela vai ficar sem contar com melhores condições de atender, porque foi contabilizado tão somente a população do nosso estado. Era preciso encontrar uma forma, não sei nem se já encontraram, porque esse debate vem de longa data, talvez até nesse momento que eu esteja falando aqui, eu não tenho essa informação, porque na minha área da saúde, isso foi um debate que eu vi há algum tempo. Eu espero que já tenham até corrigido isso, né? Que não se leve em conta tão somente a população, porque as pessoas, elas saem de um estado para outro, né? Aqui é só atravessar o Parnaíba, estão aqui, e são bem-vindos, beleza? Então vamos lá. Os constantes ataques rebeldes, né, na Eritreia atingem esses países que têm levado diversos grupos a migrar para outras regiões do mundo. A Líbia e a Eritreia são países africanos que convivem com regimes opressores e antidemocráticos, que além de diversos problemas sociais, têm levado grande parte da população a migrar. Olha só, pessoal, a migrar. Migrar para onde? Migrar para outros países, né? Então, olha aí, Gustavo, você vê essa imagem, né, na África, na Eritreia. Então, essa criança vendo esses homens passando, fortemente armados, estão indo para um combate, estão indo para um enfrentamento. Aí essa criança fica pensando, mas que futuro que eu vou ter aqui mesmo, hein? Como é que essa criança vai conseguir estudar? Como é que essa criança vai conseguir trabalhar nessa Eritreia, né? Vai ficar difícil. Por isso que ele do mesmo jeito que aquele senhor, na imagem anterior, lá na Síria, no meio daqueles escombros, né, prédios demolidos, essa criança na Eritreia, na África, também os dois são fortes candidatos a serem o quê? A serem imigrantes, a saírem dos seus países de origem e a arriscar, não tem outra. Outra motivação para os emigrantes é a atuação do Estado Islâmico em seu território. Vocês estão vendo aí a imagem. Então, essa galera do Estado Islâmico, encapuçado, né, porque eles não podem se identificar, fortemente armado, né, age inclusive com movimentos como terroristas, né. Então, essa organização extremista tem aproveitado as guerras civis e a situação de pobreza em que se encontram esses países, para quê? Para expandir sua área de domínio. Olha só, galera. Então, já não bastava a pobreza, a miséria. Em alguns países da África, do Oriente Médio, o Estado Islâmico chega e encontra guerra misturada com pobreza. Então, eles entram de um lado na guerra, vencem a guerra e assumem, né, o governo daquela região. Tá? Uma vez que essa organização domina uma determinada região, implanta-se um sistema de governo baseado em uma visão extremista das leis islâmicas. Porque nós temos os muçulmanos que não são extremistas, obviamente, né? Mas nós temos também alguns que são. Então, meus queridos, essa mistura é muito perigosa, guerra e fome, pobreza. Porque um Estado Islâmico desse, chegando num país como o nosso, que não tem guerras, e não temos níveis, e até que temos, né, gente? Eu falo e me corrijo nesse sentido, porque dependendo da região que nós estivermos no Brasil, né, nós podemos encontrar situações de extrema pobreza, de miséria, de fome, tá? Mas, por outro lado, não temos guerra. Nesses países africanos, nesses países do Oriente Médio, alguns deles têm essa mistura perigosa, pobreza com guerra, tá? Eles entram com as armas, lógico que quando você está em guerra, com um grupo contra outro, guerra civil, né? Você veja o quê? Você veja que acaba você querendo que o Estado Islâmico apoie. Olha aqui, Gustavo, o Estado Islâmico é uma força autônoma que estabeleceu no país, ou é o próprio país, ou é o próprio governo. Gustavo, é uma organização extremista que já atua em vários países, né? São grupos terroristas,
são grupos armados, extremistas, não tem diálogo com eles, não tem como conversar, é muito difícil, cometem atos marcados por extrema violência, né? E ora dominam alguns países, depois são afastados, entendeu? Acontece isso. No Afeganistão, no Iraque, eles estão sempre se movimentando, né? É algo que provoca migração. Então, as pessoas que moram nesses países em que o Estado Islâmico, olha só como é que está escrito nesse último parágrafo, eles implantam um sistema de governo que é baseado em uma visão extremista das leis islâmicas. Aqui nós estamos utilizando esse termo extremista para que fique claro, né, que não são todos os países islâmicos, todos os muçulmanos que são violentos, que são agressivos. Por favor, não é isso que nós estamos falando. Olha aqui o Gustavo, no bate-papo. Gustavo Souza, né? São criminosos, então? Sim, porque eles agem com truculência. Eles não respeitam as opiniões contrárias a deles. Eles impõem as normas, as leis. Então, eles agem de forma que violam tratados internacionais, eles não estão nem aí para nada, né? É algo que acaba preocupando a humanidade mesmo, né? Aí acabam cooptando jovens, adolescentes, né? Para se envolverem com os Estados Unidos. Às vezes até pessoas, rapazes, moças de outros países europeus, vão para lá, têm contato com eles, se alistam. Não sei o que acham de bonito, sei lá, viver perigosamente, essas irracionalidades todas aí. Agora é interessante, viu? Porque, veja bem, não vamos também achar que todos que moram nesse país são contrários ao Estado Islâmico, não. Porque o Estado Islâmico, ele age em alguns pontos semelhante a esses narcotraficantes, né, que dominam as periferias das grandes cidades, onde há a ausência do Estado, onde o Estado não chega. Como é que o Estado não chega? O filho de um casal adoeceu, leva lá no posto, não tem um médico. Quando tem um médico, não tem um remédio. Não entendeu? Precisa fazer a cirurgia, que tem que ficar na fila de espera. Aí o que é que o narcotraficante faz? Ele resolve. Ele compra o remédio, ele paga a consulta, paga a cirurgia e a pessoa fica grata. Por conta exatamente, né? Houve essa ausência do Estado. Né? Ele não atuaram naquela área, pois o bandido atuou. E aí quando a polícia se aproxima, eles avisam logo, os homens estão chegando, né? Se escondam aí, os homens estão subindo o morro. Tem essa relação de cumplicidade. O Estado Islâmico faz do mesmo jeito. Tem essas ações violentas, por óbvio, mas também eles procuram conquistar apoios dessa maneira, entendido? E isso tudo lá, lógico, que não é outra situação. Olha, Gustavo, então eles estão fazendo política. Sim, política nesse sentido de poder, no sentido de serem seguidos, serem liderados, é uma forma de fazer política, tá certo? Persuadindo o povo, né, Gustavo? Persuadindo. Gustavo, isso acontece, né? Lamentavelmente não temos atos de terrorismo, mas nós temos esses atos, né, de situações que são viabilizadas pela ausência do Estado. Eu estou falando assim, Estado, pessoal, ausência do governo, do poder público, né? Naquele momento que as pessoas mais precisam, né? Atendimento médico, educação, segurança, pau. Aí o cara entra, né? Moradia, um traficante vai ajudar a pessoa a fazer uma reforma na casa, né, que sai caro, o cara fica grato, ou construir uma casa para ele. Aí diz assim, o governo federal não viabilizou uma casa para mim, um barraco, mas aí o cara aí fez, resolveu, né? Diz que é traficante, eu sei, mas está certo. Olha aí, a Maria Isabel, pela ausência do governo, nessas áreas eles acabam achando apoio dos traficantes. Pois é, Isabel, é exatamente isso que você está reforçando aí no bate-papo. Isso é ruim? É péssimo. Isso podia ser evitado? Com certeza, né? Bastava haver uma ação mais enérgica por parte do governo, tá bom? Dos governos. Olha essa imagem, como nós combinamos, começando sempre o comentário pela imagem. Você está vendo uma embarcação, parece que é um bote inflável, né? Precisa você ser um expert em navegação para ver que isso aqui é uma loucura, uma insanidade. Bem mais pessoas do que a capacidade normal
Então, virou, afoga, alguns morrem. Olha só, a maior parte dos migrantes chega à Europa de forma clandestina, por meio de navegação em botes no mar Mediterrâneo. Clandestino, não é dentro da legalidade, como nós falamos há pouco, são os imigrantes ilegais. Porque pela legalidade eles não conseguem, eles não têm como provar que tem dinheiro, né, que tomaram algumas vacinas, enfim. Como o acesso do continente por terra é muito controlado, é muito vigiado, cada vez mais comum, né, mais comum que esses imigrantes se arrisquem na travessia do Mediterrâneo, o que resulta em diversas mortes por afogamento. Olha a Maria Isabel, está lotado de pessoas, professor. É exatamente, Gustavo Souza, parece mais uma lata de sardinha. Pois é, mas são seres humanos, são sardinha. São seres humanos, né, em busca de melhores condições. Boa tarde especial para o Jackson Rodrigues, né, lá de Ubiraci, do Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho. Então tá aí, pessoal, os caras arriscando a própria pele, né, nesses botes infláveis, né, e acabam muito deles morrendo afogado. Como a Europa atravessa uma crise econômica, né, os países europeus estão apresentando uma certa resistência e dificuldade para aceitar e acomodar os migrantes que chegam, né, em seu país. Cresce a tensão entre os países que integram a União Europeia para a criação de leis que regulem a chegada dos migrantes. A Grécia, por ser um país litorâneo, tem alegado que recebe muito mais refugiados do que os demais países da Europa. E já está expulsando imigrantes que chegam de forma irregular. Está vendo? Não está mais segurando, não está mais aceitando, nem que eles entrem, né? A Grécia. Porque tem alguns países, né, que tem mais, é mais possível haver um controle pelas estradas, né, pelo acesso por terra. No caso da Grécia, pelo litoral, né? Acontece dos imigrantes ilegais desembarcarem, tá certo? Alguns são pegos, deportados, é aquela confusão, tá legal? Então, olha essa imagem, mais uma vez, uma criança, podemos deduzir que é africana, já que nós estamos tratando de imigração, né, para a Europa, na contemporaneidade, imagens de tensão, né? De apreensão, de dúvida, incógnita, não sabe como é que vai ser o futuro dela, né? O que é que espera naquele país que eles estão chegando, tá bom? Então veja que a intolerância aumenta na proporção em que esses países europeus, eles também estão com dificuldades. Como muitos europeus estão desempregados, existe uma preocupação que a chegada desses imigrantes aumente a concorrência, exatamente pelas oportunidades de emprego. É uma situação de alerta que a maior parte dos países europeus vive hoje em relação também ao terrorismo, um outro problema. Acredita-se que entre os migrantes que chegam ao país, acredita-se, não está afirmando, estejam integrantes do Estado Islâmico infiltrados. Em alguns casos, essas motivações são utilizadas apenas como justificativa para intolerância cultural e xenofobia. Olha aí, stop, xenofobia, pare, a xenofobia. Essa aversão aos estrangeiros. Eu li logo tudo para comentar logo todo o slide de uma vez, porque veja bem, o que provoca muito essas inseguranças exatamente é o aumento do desemprego, que é um fantasma que vem rondando a Europa. Antes, quando se falava em desemprego, se pensava logo em país latino-americano, país africano, agora não. Então, a crise tem batido na porta, a crise econômica tem batido na porta de países europeus. Então, meus queridos, no momento de dificuldade, primeiro os nossos, né? Então, na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, eles estão se sentindo ameaçados, né, em relação às oportunidades de emprego que têm surgido. Acrescido a questão dessa disputa por emprego entre um cidadão local de um país europeu e um imigrante, tem também a questão do terrorismo, né? E, alguns casos já foram até confirmados, né, elementos do Estado Islâmico infiltrados, né, como imigrantes. Entram, moram, começam a trabalhar naquele país, mandando informações e depois organizando atentados terroristas.
por isso que isso tem reforçado, né, essa intolerância, né, em relação aos estrangeiros, a xenofobia, né, a aversão aos estrangeiros, xenofobia. O ruim dessa história é que os bons acabam pagando pelos maus, porque aí há uma tendência terrível em generalizar, tá? Em generalizar, né? Achar que... Será se toda criatura que vem do Iraque, do Afeganistão, da Síria, é um terrorista? É lógico que não. Alguns são? Pode ser, talvez sejam, né? Mas você não pode generalizar, cada caso é um caso. Tem que ser bastante apurado, né? Bastante investigado. Pesquisas realizadas na Europa averiguam que metade dos cidadãos entrevistados é contra a ida de imigrantes para os países em que vivem, considerando, inclusive, necessário restringir a chegada de mais imigrantes e limitar os direitos individuais dos refugiados, aqueles que já se encontram no país. Olha que é coisa séria, viu? O que está sendo dito aí? Em outras palavras, por conta dessa disputa por emprego, né, de oportunidade de trabalho, entendeu? Numa pesquisa que foi feita, metade dos cidadãos europeus são contra recepcionar imigrantes. Metade. Beleza? Metade. Tá? Além disso, são a favor de restringir os direitos individuais que os refugiados, porventura, tenham conquistado nos seus países. Por exemplo, se depois de muita luta foi garantido direito dos refugiados matricular seus filhos nas escolas, o que é que eles defendem? Que seja impedido de se matricular. Tá? Ou seja, revogar, limitar esses direitos individuais. Também cresce o número de ataques, né, contra pessoas de outras nacionalidades na Europa e ao centro de refugiados, onde eles ficam, onde eles aguardam uma oportunidade para trabalhar, né? Alguns países organizam, né, esse centro de refugiados, tá certo? Então, o ataque ao centro de refugiados também tem aumentado muito. A situação do migrante que chega à Europa também preocupa. Como a migração ela é muito intensa, a maior parte dos refugiados não tem para onde ir. Então, eles estão sendo acomodados em abrigos temporários que não possuem condições de receber mais pessoas. Tá legal? Então, alguns têm um primo, né, um conhecido para se hospedar. A grande maioria não conhece ninguém. Não tem para onde ir. Entendido? Não tem para onde ir. Então, eles estão sendo acomodados nesses abrigos temporários. Vocês estão vendo aí, pessoal. O que é isso aí? É uma tenda, uma barraca. Professor, isso aqui olha aqui, você está no banheiro químico aqui do lado, né? Um aqui e outro aqui. Esses que têm eventos, em festa, em shows, né? Está aqui, muito precário, né? Para fazer as necessidades fisiológicas deles. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso faz com que, né, a recepção a esses imigrantes europeus seja algo muito precário, né? Seja algo muito rudimentar. Imagine vocês, na hora de se alimentar, né, de fazer a necessidade fisiológica. Tudo isso é muito delicado. Não tem como receber mais ninguém. E olha a segurança. E olhe, a própria polícia está aqui, eu vou destacar, um aqui em cima, outro aqui embaixo. Eles procuram monitorar. Então, veja só que tem uma sequência, eles estão acompanhados, sendo monitorados, né, porque há toda essa questão da segurança nacional, eles acabam investigando cada caso, né, quem é quem, em todo esse momento aí, pessoal. Tá? É algo que tem que ser bastante sério, essa chegada dos imigrantes. E as leis? As leis de imigração do continente europeu, elas precisam ser revistas, né? Elas têm que encontrar uma solução dentro da racionalidade, né, para procurar minimizar minimamente, tá certo? Os efeitos dessa imigração que vem ocorrendo, tá legal? Então, é preciso ter um certo controle com relação ao migrante que chega ao país, oferecendo um local seguro de moradia e oportunidades, mas também criar medidas de prevenção e controle do xenofobismo. Então, como é que é esse controle do xenofobismo? Né? Medidas de controle, medidas na área da educação. As crianças nas escolas, né, na Europa, em alguns países, já estão sendo educadas nesse sentido, né? No sentido de respeitar, de tolerância, de conviver com a cultura diversa, tá? De saberem ter mais respeito,
né, mais respeito a esses povos que estão chegando, né, que eles estão chegando com muita dificuldade, então são refugiados, né, são refugiados de guerra, tá bom? Eles vêm em busca de segurança, de paz. Ah, e agora, pessoal, para trazer assim, um assunto bem atual, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Então, a invasão da Ucrânia pela Rússia criou um dos maiores, né, uma das maiores crises humanitárias da história recente da Europa, tá? Provocou um número crescente de vítimas, destruição e deslocamentos dentro e fora das fronteiras da Ucrânia. Quando você visualizar esse mapa, para onde é que eles estão indo? Num raio de até 2.000 quilômetros, eles estão indo para os países mais próximos. Veja bem, Polônia, 547 mil. A Polônia está recebendo mais da metade dos ucranianos, né, que estão se deslocando. Nós estamos agora nessa aula, né, mas vocês sabem que está acontecendo a guerra Rússia contra a Ucrânia. Tá? Então, a Polônia, por ser mais próxima, eles conseguem ir até mesmo caminhando e até lá, então tem acolhido mais da metade dos ucranianos, né, que estão procurando se livrar da própria morte. Tá? Na sequência, eles estão indo para a Hungria, olha aqui, 133 mil, para Moldova, né, 97 mil, Eslováquia, 79 mil, Romênia, 51 mil, Rússia, 47 mil, Belarus, 374, por aí vai. Mas chama atenção a Polônia, com mais da metade, 52%, a Hungria com quase 13% e a Moldova com um pouco mais de 9%, né, dos ucranianos. E aqui você está vendo o mapa, olha, Ucrânia, Belarus, Polônia, Eslováquia, Hungria, Moldova, Romênia, tá? É para onde está acolhendo mais. E olha, parabéns para a Polônia, viu? Porque a Polônia tem encontrado meios, maneiras, né, de acolher essa multidão que chega aí de uma hora para outra. A Polônia precisa, eu creio que esteja recebendo ajuda internacional de outras nações para poder disponibilizar alimentos, remédios para essas pessoas, tá bom? Vamos lá. Maria Isabel aqui no nosso bate-papo. Opa, ela diz o seguinte, retratou a imagem, mas vamos lá. Necessidade de atacar outras pessoas, pois é. Então, momentos desses de muita vulnerabilidade. Pessoal, não é brincadeira não. Olha, boa parte desses imigrantes, inclusive, eles acabam entrando em estado de depressão. Sim. Ou mesmo elevada ansiedade. Eles estão longe de casa, deixaram seus familiares, não sabem se vão revê-los. Entendido? Num país com a língua diferente da deles. Alimentação diferente, às vezes o clima é diferente, desempregado. Então, a pessoa entra em parafuso, né? Tá entendendo? Mas isso que acontece. Vamos em frente. A população civil da Ucrânia está sujeita a bombardeamentos e violência, estimando-se que 1/3 dos ucranianos tenham sido forçados a abandonar suas casas, quer do interior do país, quer em direção aos estados vizinhos. Nas imagens anteriores, nós vimos muito africanos, né? Aqueles botes infláveis, tá? E aí você agora está vendo, eles estão, aqui não precisa de bote, eles vão caminhando mesmo para ir para a Polônia. Maria Isabel, nós que estamos vendo a guerra, nós ficamos tensos. Imagina quem está vivendo, né, ali de perto. Pois é, Maria Isabel, essa situação bastante tensa e perigosa e arriscada, né? Vamos lá. Então, pessoal, veja bem, desde o dia 6 de julho, esses dados aqui já estão atualizados em relação ao slide anterior, tá legal? Mais de 5,6 milhões de refugiados ucranianos, né, em toda a Europa. A Polônia já vai com mais de 1 milhão, né? Aqui já é uma estimativa mais atualizada, tá legal? A Alemanha, 867 mil. A Tchequia, da antiga Tchecoslováquia, 388 mil ucranianos. Turquia, 145 mil. E a Itália, 141 mil ucranianos, espalhados por conta da guerra, né? Para poder se defender da morte, entendeu? Que muitos acabaram sendo vitimados, beleza? Então, o Gustavo dizendo que poderia distribuir melhor os imigrantes, não em um país só. Mas o que ocorre, Gustavo? Porque muitas vezes essa ação não está sendo coordenada, planejada, articulada. As pessoas saem desesperadamente. O primeiro país que eles encontram uma acolhida, eles ficam.
Mas agora, de fato, ficaria mais suave, né, para cada país se dissesse, não, ó, já tem mais de 1 milhão na Polônia, vamos mandar alguns para a Itália, que só tem 141 mil. Você está entendendo? Tem 10 vezes, mais de 10 vezes, ucranianos na Polônia do que na Itália, do que na Turquia. Então, não está aí bem distribuído. Porque tudo bem, é louvável o acolhimento. Pessoas que estão numa situação bastante fragilizados, né? Olha essas mulheres levando a criança. Cadê os homens? Você pode até deduzir. Podem ser soldados que ficaram lutando na Ucrânia, né? Está aí com a criança, puxando uma mala com as rodinhas, outra aqui com um garrafão de água. O que puderam colocar, documento, pouco de dinheiro, colocam e vão-se embora. E saem, desesperados, né? O Gustavo, tá aí, Gustavo, uma ideia interessante. Poderiam as nações montar um conselho para deliberar, decidir e organizar melhor esse negócio. Vamos distribuir, vamos colocar 200, poderia colocar, daria até para espalhar uns 100 mil por cada país desse e não ia pesar para todo mundo, como está pesando para a Polônia, né? A Polônia já está com 1.207.000 e nesse exato momento, Gustavo, que nós estamos aqui nesse bate-papo histórico, que eu nem vou chamar de aula, né? Porque às vezes a aula fica com aquela coisa chata, é um bate-papo histórico. Nesse exato momento nós estamos aqui dialogando, centenas, milhares de ucranianos estão se deslocando, ou para a Polônia, ou para a Alemanha, ou para a Turquia, para a Chequia, ou para a Itália, enfim, eles não vão ficar lá. Eles não vão ficar lá esperando a morte. Não tem lógica, não tem sentido. E eu peço licença para vocês para compartilhar uma imagem dolorosa que eu não gostaria de compartilhar, mas o assunto que nós estamos tratando é sério e exige, você já tem idade suficiente também para ver se essa criança, ela está morta, né? Ela é um imigrante legal, a família dele, né? Nós estamos falando do Alan Kurd, né? Comoveu o mundo em 2015, ele tinha apenas 3 anos, né? Ele morreu num naufrágio, né? Ele foi acabar o corpo na praia da Turquia. O Alan, ele fazia parte de um grupo de 16 sírios, coitado, né? Fugindo da morte na Síria, né? Bombardeada de noite, acabou morrendo afogado, né? Que havia partido de Bodrum durante a madrugada, na tentativa de chegar à ilha de Kos, na Grécia. O objetivo final da família dele era o Canadá, onde uma tia já vivia há algum tempo. Então, isso foi em 2015, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas isso abalou muito a opinião pública internacional, né? O corpo da criança na praia, né? Como a Maria Isabel está dizendo, essas guerras, quem sofre a população, Maria Isabel, e sobretudo as crianças. Sobretudo as crianças, ainda despreparadas, né? Ainda fragilizadas, né? Para enfrentar, né? Porque adulto, você vai crescendo, né? Viu, né, Daniela? É um absurdo isso. Pois é, você vai crescendo e vai, querendo ou não, se acostumando com muita coisa ruim, mas uma criança é de uma covardia enorme. Eu vou até passar logo essa página para nos poupar dessas imagens, mas é preciso saber. E está aí. Há pouco eu disse que a metade dos europeus eram a favor dos refugiados, outra metade é contra. Esses aqui são a favor. Sejam bem-vindos. Welcome, refugees, né? Sejam bem-vindos os refugiados. Aqui é uma manifestação de 2016, né, na Europa, em que defende o direito dos refugiados. Lembrando que esse tema divide a população europeia mais ou menos na metade. A metade é a favor, a metade é contra, dependendo do país. Aqueles candidatos daqueles partidos de extrema-direita têm crescido com um discurso fortemente, né, marcado pela xenofobia, né, por essa aversão aos estrangeiros. Uma informação recente, quentinha, olha só. Mais de 18 mil imigrantes ilegais tentaram atravessar o Canal da Mancha em 2002. É muita gente, não é? Mas você sabia que nesse mesmo período do ano passado, em 2021, ainda na situação da pandemia, o total registrado não chegava a 8 mil pessoas. Ou seja, de 2021 para 2022, pasmem, aumentou em mais de 10 mil o número de imigrantes ilegais. Entenderam? Tentando entrar na Europa, ilegalmente, né? Correndo um risco de vida, muitos morrendo afogados, como foi o caso da criança, né, do Alan, que nós vimos há pouco, ele, os pais dele. Ah, não, perdão, o pai dele sobreviveu. Depois tem outra matéria que eu li, um depoimento do pai do Alan,
que conseguiu sobreviver ao naufrágio, é uma pessoa atormentada. Ele não consegue dormir à noite, sempre com essas imagens na cabeça do filho morto na praia, uma criança, né? Isso é terrível. Então tá aí, pessoal, mais de 10 mil. Isso aqui são estimativas. Você pode até deduzir que esse número não tem como ser um número exato, galera. Como se trata de imigrantes ilegais, muitas vezes são estimativas. No caso aqui, talvez sejam até oficiais, porque você está vendo a polícia ao redor, quando a polícia pega e faz a deportação, aí eles entram para as estatísticas, tá bom? E aí, mas veja só, mais de 10 mil. Os adeptos à xenofobia condenam os imigrantes, sobretudo pela questão do trabalho, né? Das oportunidades de trabalho que eles entendem que estão perdendo, tá? Líderes permitiram a entrada desses trabalhadores para executar tarefas que os nativos se recusavam a desenvolver. Está entendendo? Então, alguns países, em alguns momentos, foram tolerantes, né? Foram tolerantes e permitiram que os imigrantes entrassem, sobretudo, imagine alguma tarefa, alguma atividade. Imagine o governante chegou à seguinte conclusão, que no meu país estou tendo dificuldade para contratar garis, eles não querem mais fazer a limpeza urbana. Não querem, antes faziam, não querem. Não quer não? Mas vem um senhor do Afeganistão, da Síria, entendeu? Da Eritreia que trabalha. Mas um operário alemão não vai aceitar trabalhar para receber esse valor. Não vai? Pois tem que aceite. Aí lá vem um imigrante e aceita. É entendido? Esse processo, pessoal, é resultado, aqui onde entra a história também, do imperialismo ocorrido no passado, quando as metrópoles tinham como objetivo exclusivo explorar a colônia e nunca estabelecer medidas para que essa se desenvolvesse. Está aí, estão provando do veneno. Porque no século XIX, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Holanda tiveram colônias na África, né? Exploraram ao máximo esses países e o povo desses países, entendeu? Travando as possibilidades de se desenvolverem. Resultado, eles se tornaram independentes, hoje são nações, mas são nações pobres, né, com baixos níveis de escolaridade, entendeu? Mão de obra não qualificada, mas o africano que fala alemão, o africano que fala inglês, o africano que fala italiano, que fala francês, ele vai para a Europa. Essa questão do idioma já deixa de ser obstáculo para ele. Então, isso está colocado nesse segundo parágrafo. De certa forma, isso que está acontecendo hoje é um resultado, né, do imperialismo que ocorreu no passado, né, quando essas metrópoles tinham por objetivo único e exclusivamente explorar as colônias. Pois está aí, pois a galera está voltando. Né? Não é que esteja voltando, eles estão indo para as antigas metrópoles em busca de melhoria de vida. Entendido? Vamos lá, olha aqui o Gustavo no bate-papo. O psicológico do sobrevivente fica perturbado, é verdade. É verdade. Seguindo o comentário do Gustavo, hipocrisia só isso para definir as escolhas preconceituosas de pessoas que não entendem a dor que muitas famílias passam depois de perder as suas casas e familiares. É triste. É verdade, Gustavo. Pronto, o Gustavo sintetizou em uma só palavra. Hipocrisia, né? Hipocrisia, infelizmente, tá? Daqueles que chamam eles de terroristas, né? Porque ocupam o local de trabalho, não lembro do passado, enfim. Vamos ver se nesses 3 minutinhos que nos restam, nós podemos comentar essa questão. Todos os dias, dezenas de venezuelanos ingressam no Brasil em busca de uma vida melhor. O motivo é o quê? O agravamento da crise da Venezuela, governada pelo presidente Nicolás Maduro. O país vive um cenário sem perspectiva. O governo cortou programas sociais, a inflação está nas alturas, a rotina de escassez de alimento e medicamento. A consequência foi o aumento do fluxo migratório. Para onde? Para a Colômbia e para o Brasil. A maioria dos venezuelanos entra no Brasil pela fronteira do estado de Roraima e Amazonas. De acordo com a Polícia Federal de Roraima, somente em 1917, mais de 30 mil venezuelanos se deslocaram para a cidade de Boa Vista, capital do estado. Né? São refugiados, são imigrantes. Um número similar estaria também em Manaus. Essa população já representa o maior fluxo migratório na região amazônica desde a chegada dos haitianos em 2011. Em 2011, pessoal, só para relembrar, nós também tivemos, né, um fluxo migratório muito grande
de haitianos vindo para o Brasil, fugindo da fome, da miséria, da pobreza, tá? O movimento migratório em destaque tem como uma das causas questões vinculadas aos problemas. Olha, nós estamos estudando a migração para a Europa, mas eu trouxe essa questão, né, sobre uma migração bem próxima, inclusive aqui no nosso estado do Piauí mesmo, nós podemos testemunhar. A alternativa correta, o nosso amigo Gustavo já acertou. É a alternativa B, questões econômicas. Nós não podemos dizer que é por perseguição religiosa, muito menos guerra tectônica ou sanitária. Beleza? Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui, tá? Dizendo para vocês que foi um prazer, foi uma satisfação estarmos juntos, tá? Um forte abraço e até a próxima aula.